Olha o que aconteceu no Senado Federal. Flávio Bolsonaro fez um discurso pesadíssimo defendendo a CPMI do Banco Master, atacando o PT, falando sobre corrupção, censura, Polícia Federal, INSS e até PCC. E eu vou te falar, hein? Teve um momento ali em que o plenário simplesmente ficou sem reação. Mas calma, porque eu vou reagir trecho por trecho com vocês e mostrar os pontos mais fortes desta fala. Para utilizar o tempo de liderança do PL, senador Flávio Bolsonaro. Senhor presidente, mais do que nunca é necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã, porque eu tenho um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com Flávio Bolsonaro e também qual a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder. Aqui já começa a estratégia principal do Flávio Bolsonaro. Perceba que ele não começa tentando explicar detalhes técnicos, ele começa desafiando. Isso muda completamente o jogo político, porque quando alguém fala, eu não tenho nada a esconder, ele tenta inverter a pressão e jogar a suspeita no adversário. E é exatamente por isso que ele já entra cobrando a CPMI. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas. Esse aqui talvez seja o ponto mais estratégico da fala inteira, porque agora ele transforma a discussão numa batalha política. Não é mais apenas Banco Master. Ele tenta passar a ideia de que quem não quer investigação estaria com medo do que pode aparecer, não é? E isso é muito forte perante a opinião pública. Porque não tenho nada a esconder. Porque tem uma grande diferença. Vocês entendem muito de corrupção. O que foi mensalão? Mensalão, compra de votos de deputado na mala, aqui no Congresso Nacional. Governo, PT. Agora começa uma parte extremamente calculada do discurso. Ele entra na repetição de escândalos históricos, mensalão, petrolão e INSS. Isso ativa imediatamente a memória emocional de quem acompanhou esses casos. É uma técnica de comunicação política muito usada porque reforça a associação negativa sem precisar aprofundar juridicamente. Petrolão, um assalto à estatal amada pelos brasileiros, que é a Petrobras. Só segundo os cálculos da Lava Jato, estima-se em 42 bilhões de reais o roubo na Petrobras. Governo Lula, PT. Escândalo do roubo dos aposentados do INSS. Este trecho aqui é fortíssimo emocionalmente, porque aposentado é um tema muito sensível. Quando ele fala de idosos, desconto em folha e pessoas que trabalharam a vida inteira, ele sai da política tradicional e entra numa narrativa humana. Isso gera identificação imediata com o público. Uma excrescência, além de roubar a esperança da nossa juventude. Mais uma vez, o governo do PT roubando os nossos aposentados, obrigando descontos nos contra-cheques de pessoas necessitadas, pessoas idosas, que já deram sangue e a sua vida para ter o mínimo de tranquilidade nessa altura das suas vidas. E aí vem o suspeito de receber mensalinho de 300 mil reais, o filho do Lula. Agora ele muda o nível do ataque político, porque deixa de ser apenas contra o governo e passa a envolver diretamente familiares do presidente. Isso aumenta o impacto emocional e também aumenta o potencial de repercussão na imprensa e nas redes sociais. O filho do presidente da República sendo investigado como suspeito de receber o dinheiro dos aposentados do INSS. Então esse é um lado, é o lado da corrupção. Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro. Olha como ele muda completamente o tom agora. Até aqui era ataque. Agora ele tenta construir contraste. De um lado, corrupção. De outro, segundo ele, investimento privado legítimo. Essa comparação é proposital porque ele quer criar uma divisão moral muito clara entre os dois lados. Recebeu um investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas, como exemplo de compliance. Desse lado de cá, junto com o filme, está o patrocínio na Globo, está o patrocínio no SBT, no Metrópolis e uma série de outros veículos de comunicação.
realização de eventos como Fórmula 1, eventos em Nova York, esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa, urgentemente, dessa CPMI. Porque olha como está a Polícia Federal hoje. Esse trecho conversa diretamente com a base bolsonarista, porque a narrativa de emparelhamento das instituições virou uma das principais críticas feitas pela direita nos últimos anos. E perceba, ele fala especificamente sobre a troca de delegado, ou seja, ele tenta transmitir a ideia de interferência política dentro das investigações. Um grupo aparelhado, na maior cara de pau, trocam o delegado que quebrou o sigilo do Lulinha na mão grande. Trocam na mão grande. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. Ixi, o mundo tinha caído. A investigação sobre o filho do presidente. Eles trocam o próprio delegado da investigação. Isso é inaceitável. Agora, pessoal da esquerda aí, levanta a mão. Quem assinou a CPMI do Banco Master? Quem assinou? Não assina. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. Esse momento aqui foi inteligente politicamente, porque ele transforma a ausência de assinaturas num argumento público. Na prática, ele tenta passar a mensagem: se ninguém assinou, é porque tem medo. E isso funciona muito bem em cortes de internet, porque é simples, direto e fácil de entender. Ninguém assinou a CPMI do Banco Master. E vocês da imprensa? Cara de pau. Para concluir, presidente, vocês da imprensa abram o olho. Olha o que o atual presidente da República acabou de fazer. Um decreto da censura de Lula, que é mais uma vez, é mais uma ofensiva contra a liberdade de expressão. É mais uma ameaça ao trabalho da imprensa. É uma ameaça à liberdade de imprensa que é sagrada. Vocês podem não gostar de Bolsonaro, mas amem a profissão de vocês, pelo menos. Agora ele amplia ainda mais o conflito. Antes era Banco Master e corrupção. Agora ele traz liberdade de expressão e imprensa. Isso é estratégico, porque ele tenta transformar uma pauta política numa pauta de defesa das liberdades individuais. Para que vocês possam continuar tendo a liberdade de fazer as matérias que vocês precisam fazer. E por fim, presidente, eu quero dizer a todos aí, não é que eu sou uma pedra no caminho desse projeto de poder do PT, não. Eu sou aquele que, junto com as pessoas que estão aqui, nós, o povo, vamos impedir o projeto de poder aqui nesse país, porque a gente vai libertar os brasileiros que hoje estão endividados por causa desse governo. Nós vamos libertar os brasileiros que hoje moram em áreas que são dominadas por narcotraficantes e esse governo não faz nada, não aceita classificá-los como terroristas, CV e PCC. Nós vamos libertar o povo brasileiro. Esse aqui claramente é o trecho mais preparado do discurso inteiro, porque ele abandona o tom de denúncia e entra completamente em modo campanha. Olha os elementos que ele usa: liberdade, comida cara, corrupção, PCC, arroz e feijão, carrinho de compras. Tudo isso conversa diretamente com emoção popular. É um encerramento pensando para mobilizar e viralizar. Dessa corrupção absurda, nós vamos libertar o povo brasileiro para que ele possa voltar a comprar arroz e feijão sem precisar parcelar no cartão de crédito, porque o povo brasileiro precisa ter liberdade para voltar a conseguir encher um carrinho de compra e levar dignidade para dentro da sua casa. Essa frase aqui é muito importante, porque quando o político fala de arroz e feijão, ele sai da discussão ideológica e entra no bolso do brasileiro comum. E campanha eleitoral se ganha muito mais na sensação econômica do dia a dia do que em debate técnico. Não adianta tentarem nos calar. Vamos pra cima, Brasil! Nós vamos resgatar esse país juntos. O povo brasileiro não aguenta mais 4 anos de PT. Independentemente da posição política de cada um, uma coisa é impossível negar: esse discurso foi feito para repercutir fortemente na internet. Não foi uma fala técnica, foi uma fala emocional, agressiva e altamente estratégica. Agora, eu quero saber a sua opinião. Flávio Bolsonaro levantou questões importantes ou exagerou no tom? Comente aqui embaixo, porque eu quero ler a sua opinião. E se você gosta desse tipo de análise política, sem enrolação, já deixa o like e se inscreva no canal. É isso aí, muito obrigado, fique com Deus. Avante patriota, a gente se vê.